Olá pessoal, nós estamos aqui no nosso podcast da Nicola-TAM e nós sempre procuramos trazer temas que seja de interesse de todos os empresários aqui, né, os empresários brasileiros, né? E temas variados também. Hoje nós estamos trazendo um tema bem interessante que está na cabeça do empresário brasileiro. Se não está na cabeça, já deveria estar, que é a reforma tributária. E para falar desse tema, nós convidamos um especialista na área tributária, que é o Dr. Daniel. Ele é especialista nessa parte e ele vai nos ajudar a trazer um pouco de clareza sobre esse tema, tá? Então, Dr. Daniel, boa noite. Obrigado por ter vindo aqui, né? Boa noite, nos Karina. acompanhando hoje aqui na Nicola-TAM para trazer um pouco de luz sobre esse tema. Esperamos. E aí, por favor, conte um pouco sobre você e essa reforma tributária. Karina, primeiramente, obrigado pelo convite aí de vocês da Nicola-TAM. Um prazer poder participar e espero contribuir de alguma forma com quem está ouvindo a gente, de trazer um pouco de luz. Precisamos, né? Tem muito pela frente ainda. E farei o possível aqui do meu lado. Sou advogado tributarista, né? Trabalho já contando aqui rapidamente, 15 anos com direito tributário. Uau! Né? Pois é. Algo de experiência. Algo de experiência tem. Algo tem. Exato. A gente busca, né, aos poucos ir, né, consolidando conhecimento, mas algo está sempre mudando, né? Então, a gente está justamente aqui para falar de reforma tributária. E, enfim, especializado em tributação empresarial, também de pessoa física, internacional, diversos segmentos aqui no Brasil. Claro que ninguém é dono da verdade, mas a gente busca consolidar conhecimento e também meios de adquirir, né, enfim, sabedoria sobre novidades pertinentes, como que a gente está falando da reforma tributária. Então, um prazer aqui falar um pouco desse tema. E é um tema que, olha, vai dar muito o que falar ainda. Vai dar bastante pano para manga, doutor Daniel. Com certeza, Karina. É algo gradual ao longo dos próximos anos, né? Então, teremos fase de transição. E o empresário ele vai ter que lidar com o que tem hoje e outras muitas novas regras, né? Então, a ideia é simplificar, mas vai complicar no começo. No começo de alguns anos que temos aí. No começo de alguns anos. Então, quer dizer que... Porque a gente já escuta até falar assim, em 2025, 31 de dezembro, às 23h59 é de um jeito e depois meia-noite, né, já 2026 mudou. Isso não vai ser assim. Não tem como ser assim. Não tem essa fase de transição. Eu, né, que sou empresária, não tenho conhecimento sobre a reforma tributária. Qual é a proposta? O porquê, né? O que é essa reforma tributária? Por que ela nasceu? Ela era necessária para a gente, para o brasileiro, para o empresário? Realmente ela vai melhorar, né, todo esse esquema de toda a parte de tributação? Acho que sim, é necessário, né? E ao final vai melhorar. Ao né? final? Ao final vai melhorar. Entendi. Chegaremos lá, né, a luz do fim do túnel, mas no começo vai existir um pouco de complicação. Por quê? A gente tem, enfim, hoje, o que temos hoje, né? Então, diversos tributos sobre o consumo. Essa é uma reforma tributária sobre o consumo. Sobre o consumo, ok. Exato. Então, tributação do consumo, né? Existe renda, patrimônio, que são outras esferas da tributação que não são o escopo aqui. Então, consumo, né? Serviços, mercadorias, software, direitos, tem muitas naturezas de, vamos dizer assim, de transações que estão no escopo, né? Então, consumo. Então, a gente hoje você compra no mercado, você vai lá e compra uma fruta, você vai lá e compra na internet, né, um celular, você paga PIS, paga COFINS, paga ICMS, paga IPI, isso é um serviço, a gente tem ISS, né? Então tem uma série de tributos que são tributos sobre o consumo, né? Diversos tributos diferentes, cada um com a sua regra, né? Federais cada um vai ter a sua regra, estaduais tem 26 estados do Distrito Federal, cada um que é o ICMS, cada um com a sua regra, ISS municipal,
milhares de municípios no Brasil. Então, cada um também com a sua regra, embora a gente tenha regras gerais que costumam ser as mesmas, né, em cada município, em cada estado, mas cada ente federativo tem o seu direito de criar regras específicas. Então, você fica num arcabouço fiscal aí de normas que é realmente uma loucura. Então, o empresário sabe que não é algo fácil, né, já lidar, né, no mundo empresarial, de forma geral. A parte tributária só agrava isso. Né? A economia brasileira já não é fácil. Tributos trazem mais complexidade. Então, a gente está num cenário de complexidade que a gente percebeu que existe essa necessidade. Então, o foco é simplificar. Então, vem a reforma tributária para sair esse antigo que eu falei e vai entrar um novo, que vão ser só 2 tributos. Mas, porque, por exemplo, o doutor mencionou várias coisas, né? PIS, COFINS, ICMS, sobre consumo, sobre serviço, IPI, que é sobre fabricação de produto. Vai modificar tudo? Tipo assim, eu, empresário, vou ter só um imposto para pagar? Em relação aos do consumo, vai ter só 2. Só 2. Na verdade, uma contribuição, né? Que é chamada CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Ok. Vai ter o imposto sobre CBS. CBS. Ok, não é sigla de futebol, nem nada. Nem de canal estrangeiro. Nem nada. Ok. E o imposto... pessoal, presta atenção, não é, hein? Exato. É CBS. Exato. E o IBS, que é imposto, né, também sobre bens e serviços. Ok. Né, estadual e municipal. Que vai substituir todos esses outros tributos que a gente falou agora há pouco. Inclusive... Mas esses tributos já são mais na esfera tanto municipal, estadual e federal? Ou não é todas essas esferas, esses tributos? Esses primeiros que eu falei, né? PIS, COFINS, IPI federais, né? ICMS estadual e ISS municipal. Né? Ok. Então, entre o CBS e o IBS que vão incidir sobre as mesmas transações e vão substituir todos estes. Né? Então, toda transação vai ter os 2. CBS e IBS. Né? Entendi. E aí vai existir uma vez pago, né, o tributo, existe, né, internamente, né, processamento financeiro, instituições financeiras vão participar e aí vai ser dirigido uma parte para a União, né, a CBS vai para a União e o IBS, uma parte ali vai para estados, outra parte vai para municípios. Né? Então, saem todos esses outros e entram 2. E, na verdade, tem um terceiro que é o imposto seletivo que vai substituir o IPI. Né? Ok, né? Mas que ainda não vai entrar nessa fase. Entra nessa fase também. Entra nessa fase também, mas ele não é sobre toda a operação, diferente do CBS e do IBS, que são sobre todas as operações, tipos de operações, né? Mercadorias, serviços, né? Tá, então, por exemplo, assim, hoje vamos colocar um exemplo prático, né? Eu tenho uma empresa, vamos lá, eu presto serviços, tá? Vamos lá, eu sou uma empresa que o que ela faz? Pois nada, ela é uma empresa que presta serviços para quem quiser fazer um podcast, por exemplo. Perfeito. Entendeu? Tá. Então, o que é que vai mudar para essa empresa? Então, esse empresário, por exemplo, hoje, se ele presta serviços, quais são os impostos que incidem sobre a operação dele, um prestador de serviço? Então, hoje a gente tem um prestador de serviço, né? Claro que tem questão de regime tributário, mas vamos falar de forma geral. A grande, né... Aquele que atinge o grande público brasileiro dos prestadores de serviços hoje, né? Então, sem a gente entrar em vários regimes que a gente conhece, né? Exato. Então, uma forma geral. Forma geral, você paga PIS e COFINS, né? Que são um tipo de VAT, né? Sobre faturamento. Ok. Né? Você paga também o ISS, Imposto sobre Serviços, certo? Que é um imposto municipal. Imposto municipal, os PIS, 2 COFINS, primeiros são federais. Exato. Enfim, você... tem essa operação com essa tributação, vão sair esses 3 e vão entrar outros 2, que é o CBS e o IBS. Tá? Então, hoje você calcula e apura 3, vai passar a calcular e apurar 2, que as regras de cálculo e apuração vão ser as mesmas. Então, você, né, tem uma simplificação em função disso. Ok. Né? E vai existir, pode existir, na verdade, uma mudança de carga tributária nesse contexto todo. Né? Tá. Então, por exemplo, vai aliviar a carga tributária, então, para um prestador de serviço? Olha, existem regimes, né, de tributação específica para alguns segmentos. Mas o que se tem visto é que, em regra, o prestador de serviço vai acabar pagando um pouco mais. Hoje, cara, então, na verdade, tipo assim, nossa... Alguns setores vão pagar menos, industrial.
O que se pensa, né? O que se percebe. Agora, o prestador de serviço talvez passe a pagar mais, infelizmente. Prestador de serviço, depois a gente vai ter que ver com você. Você. Nós somos aqui, depois o Dr. Daniel vai dar dicas de o que a gente deve fazer, né? Mas exatamente. Vamos lá, então, por exemplo, seguindo o nosso exemplo aqui desse prestador de serviços, que ele tem, por exemplo, um estúdio como esse e tal. Hoje, ele pagaria, qual era mais ou menos a carga tributária? Quanto, por exemplo, se eu faturo 100, quanto que eu teria de carga tributária hoje? Ok, se a gente pegar uma empresa que está pagando PIS/COFINS, né? Regime cumulativo ali, 3,65% de PIS e COFINS. Tá. Né? ISS de 2% a 5%, depende do serviço, depende do município. Né? Então, você tem aí uma variável aí entre 5,65% a 8,65%, né? Okay. Pegando esses tributos que estamos tratando aqui de serviços. E a gente vai ter o CBS e o IBS numa alíquota combinada de 28%. É a última estimativa que a gente tem do governo federal. Então, a gente tem um incremento muito grande. Para alguns segmentos, hoteleiro, por exemplo, vão existir regimes específicos que vão permitir uma redução dessa tributação. Né? E outros também. Mas vão ser alguns segmentos específicos, né? Não são todos. Então, por exemplo, talvez um serviço em geral aqui não tenha esse tratamento, vai ter um incremento muitas vezes, né? A gente está falando de 8 para 28. Ou seja, é um incremento bem, né? Ou seja, substancial, expressivo, né? Exato. Expressivo. Então, o que muda isso para o empresário? Bom, hoje eu faturo 100 e pago 8, vou faturar 100 e vou pagar 28. Pode ser a diferença entre ter um resultado positivo e um resultado negativo, se ele não mexer no preço. Então, ele vai ter que mexer no preço. Claro, mas daí, tipo assim, ele vai mexer no preço. Essa seria a via? Ele só aumentar? É só aumentar, então? Eu vou ter que aumentar. Se eu cobrava antes 100, vou ter que cobrar 128. Tem que ver de onde vai tirar, né? Ele tem uma margem que permite, talvez, ele reduzir, né? Como é que o mercado vai... Será que o mercado vai aceitar essa parte? Exato. Tipo assim, porque uma coisa é o que você... Quando a gente já fala de prestação de serviço, uma coisa é o que você oferece, você acredita que é o preço que você coloca no seu serviço, outra coisa é o que o consumidor está disposto, né, a pagá-lo, né? Então, quão essencial é o serviço, né? Se é algo que se o consumidor pode abrir mão, se fica caro ou não, né? A rigor, a tributação vai ser a mesma para todo o segmento. Então, o consumidor, ele vai ver tudo subir. Claro que depende, cada prestador pode ver o quanto vai repassar para o cliente. Aí vai ter, né? Tem que existir essa análise por parte do empresário. E tem um outro ponto também, doutor Daniel, que chama muita atenção, é que quando a gente fala, por exemplo, né, de consumo, vamos falar de consumo. Hoje, o que a gente vai ter em toda, por exemplo, em toda a fatura, em tudo, nem quando você for num bar, hoje você vai saber exatamente o que você paga e, tipo assim, vai ser como é lá fora, né? Com os países europeus, tal, que tem o IVA. Então, nós estamos falando que hoje aqui no Brasil vai ter o nosso IVA brasileiro, né? Exato. Então, por exemplo, isso também vai ser uma carga tributária maior para essa área de consumo ou não? Porque como é que ficaria, vamos pensar assim, um exemplo prático. Hoje eu pago, sei lá, vamos pensar que isso aqui é um cafezinho, pago R$8 nesse café, né? E se eu fosse aplicar essa nova carga, quanto que eu iria pagar em janeiro no mesmo café? Hoje você tem, então, esses tributos, né? PIS, COFINS, a gente está falando aqui, né, de um café que pode ser entendido como uma mercadoria, você tem ICMS, né? Ao invés do ISS. Hoje tem todos esses tributos calculados por dentro, que a gente fala, que é feito gross-up, né? Que a gente fala. Então, você chega num valor sem tributos, você tem que embutir todos esses tributos dentro do preço, o seu preço sobe. Isso, né? ok. E a gente tem um tributo sobre tributo, né? Como você coloca ali dentro do preço, ele incide sobre ele mesmo. Né? É uma questão, enfim, de cálculo, né? Pode parecer um pouco confuso para quem não é da área, mas acontece. É confuso. Exato. Com certeza. É confuso. No novo sistema da reforma tributária, né? Saem esses tributos entre o CBS e o IBS. No caso aqui do café, não vai ter o IS, né? Claro. Porque o imposto seletivo é sobre mercadorias não essenciais. O café... Ninguém trabalha hoje em dia sem café, então é essencial. Então, a gente vai ter o CBS e o IBS que não vai ser calculado por dentro. Então, você vai ter o preço da mercadoria do café sem tributos, 10, e vai ter, como é no exterior,
28%, por exemplo. Claro que aqui pode existir uma carga tributária específica, mas 28% sobre vai dar 128, né? Okay. Um valor de 100, né? Então fica mais fácil de ver o que você está pagando de imposto, né? Vai aparecer ali um valor específico no cupom fiscal, na nota fiscal, no documento fiscal da transação. Ou seja, seria mais ou menos assim, falando de uma forma um pouco mais popular, quando você chega lá no restaurante, ele coloca lá o valor e coloca para você o que seria a comissão do... Que você paga de conta, tipo assim, né? Gorjeta, né? De gorjeta. 13% hoje aqui em São Paulo, que a gente está falando, né? Então vai ter uma linha ali, VAT, IVA, que vai ser o CBS-BS, né? O nome deles. Onde você vai ver claramente o que você está pagando, né? Exatamente. De uma certa forma, porque assim, um dos pontos também interessantes da reforma é que a gente poderia explicar um pouco aqui, né, para todo mundo que está nos escutando, os empresários e até o consumidor mesmo, né? Que um dos pontos que será que é positivo é que você, hoje você tem alguns impostos que você, principalmente na parte de serviços, né? PIS e COFINS, que você pode se aproveitar que seria aproveitar do crédito, e tem outros que não. Agora, com a reforma tributária, quer dizer que todas as entradas que eu tiver vai vir destacado, né? O que é o imposto, e as saídas também. E eu vou poder fazer uma conta corrente e recolher, de fato, somente a diferença para o governo? Vai funcionar para tudo? Ou... Vai funcionar melhor que hoje, com certeza. Né? Hoje a gente tem, enfim, o PIS e COFINS tem uma regra de creditamento. Né? A depender do regime que a empresa está. Que não se aplica a tudo, né? Tipo assim, Exato, né? É um critério mais estrito, né? Existem previsões específicas na lei dessas duas contribuições que colocam os casos de creditamento. Então, não qualquer despesa que gera crédito para o empresário. Sim. Então, ele tem que ficar olhando ali, né? Separando o joio do trigo, o que gera despesa, o que não gera. Aí tem o conceito de insumo. Isso é insumo da minha atividade, né? Enfim, que é um conceito legal que não é claro. E aí ele começa a entrar numa subjetividade que gera risco, gera discussão, gera contencioso com a autoridade fiscal. Sim. E gera dor de cabeça. Ok. Então, existe o PIS/COFINS, existe também para o ICMS, existe para o IPI. Né? E na reforma tributária, o que vai acontecer? A rigor, desde que a operação a despesa, né, do empresário seja tributada pelo IBS, pela CBS, vai gerar direito a crédito. Então fica muito mais fácil. Então isso é um benefício. A alíquota maior, como a gente está dizendo, por outro lado, ele vai ter crédito sobre todas as despesas a rigor, desde que sejam tributadas pelo IBS e pelo CBS, né? Okay. Então, de certa forma, o efeito da carga final talvez não seja exatamente os 28. Pode ser um pouco menor. Pode reduzir um pouco. Claro que cada operação vai ter a sua quantidade de despesas, né? Um prestador de serviço, por exemplo, em regra, boa parte da despesa dele é folha de pagamento. Folha de pagamento não está sujeito ao IBS e CBS, então ele não vai ter crédito dessa parte. Entendi. Outras despesas que estejam sujeitas, né? Aí ele vai poder ter direito a crédito. Então, ele, enfim, ele compra papel para imprimir, ele é uma consultoria, por exemplo. Então, ele vai poder ter crédito disso. Que hoje não pode, porque hoje não tem sentido, né? Tipo, isso não é uma coisa que mas... Então, isso, de uma certa forma, vai ser um benefício. Exatamente. Né? Vai ficar mais simples o creditamento. Hoje, a regra de creditamento dos tributos é difícil, é complexa, e gera dúvida e gera discussão. Então, isso vai se tornar mais simples. Então, isso é um ponto positivo. E também tendo uma regra geral para todos os estados, vai ficar mais fácil. Com certeza. Ou seja, em média, hoje nós sabemos que dependendo, vamos falar sobre o imposto de circulação de serviços, mercadorias e serviços, né? Nós sabemos que hoje, dependendo do estado, tem estados que têm uma alíquota maior e tem estados que têm uma alíquota menor. Neste caso, vai ser uma alíquota geral. Então, por exemplo, não importa se eu estou aqui no Paraná ou se eu estou lá no Pará, vai ser a mesma. Então, isso também é mais fácil para o consumidor, né? Mas, claro, pode encarecer na hora do cara precificar lá. Quem se beneficiava de uma alíquota menor, pode encarecer para ele agora na hora de fazer a precificação do produto dele. Isso seria uma das intenções da reforma tributária, seria trazer colocando todos no mesmo patamar de alíquota e deixando algo mais, como vamos dizer assim, padronizado, que é o que acontece lá fora com o IVA, né? Todo mundo lá, você não tem, por exemplo, na Espanha, né? Um exemplo, tem várias províncias, não tem um IVA por província, é um IVA só. Né? Exato, então, essa seria uma das intenções da reforma? Eu acho que é uma das intenções, né? O
O ICMS que você mencionou é o IVA, o VAT de mercadorias, sim. né? Isso. A gente tem no Brasil, tem VAT de serviço, tem VAT de mercadoria. Daí vai passar a ser um VAT único, entendeu? Daí isso vai simplificar, né? Sim. Que vai ser o CBS e o IBS. Único não, duplo. Mas que vão ser gêmeos e vão ter as mesmas regras. Então, assim, a ideia é simplificar. E agora eu não estou me lembrando exatamente de cabeça, depois a gente pode verificar isso, mas creio que vão ter algumas situações em que vai poder existir variação de alíquota por região. Então, se eu não estou me enganando, se meu cérebro não está me pregando uma peça, então talvez não seja ainda o ideal, mas de forma geral vai existir já uma simplificação nesse sentido. Mas podemos ter algumas situações ainda de complexidade igual a gente tem hoje. Doutor Daniel, se a gente for pensar por um lado, na verdade, pensando a grosso modo, quem vai arcar com essa despesa tributária é o consumidor final. Está correto pensar assim? Sim, porque a tributação sobre o consumo, né, existe... Aí é uma questão um pouco, às vezes, conceitual, que se estuda, né? Que a gente tem tributação sobre a renda e sobre o consumo. Sobre a renda, no final, é o que fica no seu bolso e aí você está atingindo aquela pessoa que está pagando o imposto. E sobre o consumo, é sobre a mercadoria. Então, é o tributo não da pessoa, mas do bem. Do bem. Que quem compra quem é? É o consumidor final. Então, a rigor, ele sempre vai pagar a conta. Especialmente vai todo nesse mundo, caso. gente. Eu vou pagar a conta, o doutor Daniel. Todos que estão ouvindo a gente. A produção, todo mundo vai pagar a conta. Ninguém vai fugir de pagar a conta. Exatamente. Então, vai ser repartido entre todo mundo essa, né? Porque pra gente não vai pagar. Estamos aqui para tentar, né? Facilitar, né? Para facilitar a história, do possível, né? Exatamente. Mas é um conceito interessante, né? Ou seja, que tem que ser esclarecido até para quem está, né, comprando, né? Ou seja, que na verdade, afinal e a cabo, você que vai arcar com esse aumento. Mas claro, aí você vai conseguir ver lá quanto você hoje de fato paga, né? Quanto que paga realmente de fato de tributo por cada coisa que você está consumindo e comprando ali, adquirindo, né? Exato. Agora, assim, doutor Daniel, só saindo um pouquinho, né? Desculpa se eu vou e volto, assim, mas é porque... É um tema com muitas nuances, então a gente tem muita na coisa verdade, pra conforme falar, a gente vai né? conversando, vai vindo pontos aqui na algumas coisas que vai me surgindo, né? Por exemplo, vamos voltar a falar de serviços. Hoje, nós sabemos que a maioria das empresas, né? Grande maioria delas, elas estão enquadradas no Simples Nacional, né? Verdade. Vai continuar o Simples Nacional? Vai. É um receio, né, de todo empresário. A maior parte dos empresários brasileiros estão no Simples Nacional. Que não é tão simples assim. Quem está no regime sabe que tem, né? Que é simples, mas não é simples. Ou seja, é simples porque você faz um único recolhimento, né? Mas isso não significa que é tão simples assim no final e acaba, né? Mas ele vai continuar, né? Existem ali algumas possíveis variações, né? Então, hoje, né, o Simples Nacional, como a gente disse, ele é uma cesta de tributos. Ele reúne esses tributos que a gente mencionou e outros ali, né? Então, além do PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, existem outros que não vale que a gente falar, senão vamos trazer ainda outros temas que acho que já tem bastante coisa para falar. Né? Mas esses aqui, então, eles estão nessa cesta de tributos. E eles vão deixar de existir. Vão passar a existir o IBS e CBS. Né? Então na cestinha lá eu vou ver, ou seja, não vou mais ter PIS e COFINS lá, vou ter as novas siglas. Temos que aprender. Ao final, né, do período de transição, que é até 2033, né, até já falando, começa em 26, ali já algumas coisas, né, em 27 a gente já tem que começar a pagar imposto e em 33, a rigor, teria finalizado tudo. Né? E aí a gente tem, então, uma mudança. Né? Saem os antigos, entram os novos. E aí o empresário do Simples Nacional ele vai ter a opção, né, de manter, vamos dizer assim, o IBS e o CBS no Simples Nacional, como eram com os outros. Né? E aí, a rigor, a gente não vai ter uma mudança tão substancial. Né? Salvo engano, até acho que a carga tributária seria a mesma, né? A confirmar isso, mas não teria uma mudança tão substancial. Só que aí o cliente dele não tem direito a crédito. É isso que eu ia falar. Tipo assim, não pode ser tão simples assim. Tem que ter alguma coisa aí, né? Tem prós e contras, isso, né? Então, ele mantém-se ali no Simples Nacional para esses tributos de forma geral. Porém, o cliente dele não tem crédito. Ou ele escolhe apurar o IBS e o CBS fora do Simples Nacional. Sujeito a alíquotas de até 28%. Claro. Né?
Então, hoje, o Simples Nacional, às vezes, paga 10%, 8%, 7%. Dependendo em considerando qual... todos os tributos. Isso. E aí, ele pagaria os outros tributos no Simples Nacional, né? Que contribuição patronal, outras coisas. E IBS e CBS por fora. Claro. Com 28% de carga, depender do segmento, né? Até 28%. Porém, o cliente dele passa a ter direito a crédito. Claro. Então, depender de quem que esse empresário atende, né? Pode ser interessante. Pode ser interessante. E o próprio empresário do Simples Nacional também tem direito a crédito que ele compra de IBS e CBS se ele optar por pagar IBS e CBS fora do Simples Nacional. Okay. Se ele estiver no Simples Nacional, ele fica sem o direito do crédito, pagando uma alíquota menor. E aí tem que fazer um cálculo, ver o que vai valer a pena para ele. Então, tipo assim, é isso que eu ia perguntar, né? Como ele chega nessa tomada de decisão, né? Tipo assim, ele teria que consultar um tributarista? Vai ter que sentar, pedir a ajuda dos universitários, porque não é, né? O empresário ele é focado no negócio dele. Então, justamente, ele vai ter que trazer especialistas para analisar o caso dele. Não existe uma regra geral para todos os casos. Vai valer a pena manter tudo no Simples? Vai valer a pena apurar fora? Não se sabe. Depende do negócio. Vai ter que olhar caso a caso, né? Tipo assim, exatamente. Acho que esse é segmento a segmento, caso segmento a a segmento, né? Então, por exemplo, assim, claro, tem um período aí de adaptação, né? Vai começar agora, como o doutor falou, vai começar agora dia 26 e vai terminar, basicamente, nós temos aí quase... Quantos anos? Uns 7 anos? 7 anos. 7 anos para... 27, 28, 29, 30, 31, 32. Para que, né? Neste caminho, com certeza, vai ter algumas alterações, porque não é que não tenha, né? Algumas adaptações, a regra né? está feita, porém existem algumas lacunas, né? Alguns gaps que tem que ser preenchidos, que vamos ver como vão ser preenchidas. Como vão ser preenchidas. Exato. Mas, ou seja, que tem um tempo para você se preparar. Então, por exemplo, assim, claro, como a gente falou, a reforma está aí, é algo que vai acontecer, né? Mas a mudança não vai ser, tipo assim, tão brusca. Ela vai ser em doses homeopáticas, por assim dizer. Ou seja, vai dar tempo, então, do empresário se programar, mas... Dá tempo, mas não pode perder tempo. Porque é muita coisa para ser digerida. Vai afetar o preço, vai afetar o negócio, o contrato com o cliente. Na regra, o contrato com o cliente está lá, o preço é 1.000. E agora? Claro que o empresário colocou o preço 1.000 pensando numa carga tributária. Amanhã a carga tributária muda, o preço continua 1.000, porque está no contrato. O contrato tem qual que é o prazo do contrato? Sem poder renegociar. Antes do fim do prazo ou do período de renovação, talvez o cliente não queira alterar o preço. Provavelmente não vai querer. Então, o ideal é começar a fazer essa revisão agora, em Exato, 2025. porque às vezes o contrato vence em 26, 27, 28, tem que fazer agora, né, um contrato já prevendo o que ele vai ter nos próximos anos. Ou seja, então a nossa dica também, uma das coisas que orientações que a gente diria para o empresário tem que começar a revisar já. Ou seja, tem que começar a organizar a casa já. Então, tem que olhar a sua carteira de clientes, ver os contratos que você tem a médio prazo, a longo prazo, a curto prazo e já começar a pensar o que vai acontecer. Exatamente. Né? E calcular qual que vai ser o preço dele ao longo desses anos, né? Como é gradual a entrada dos novos tributos, a carga tributária, a proposta é ser neutra, a reforma tributária, mas como a gente disse, neutra de forma geral, global, nacional, né? Agora, a indústria talvez pague menos, o serviço talvez pague mais. Então, ele tem que entender o quanto que ele vai pagar mais por ano, até para calibrar o preço dele. Sim. Ou, enfim, para reduzir custo interno, se ele não quiser aumentar o preço, ele vai ter que enxugar de alguma forma. Então, tudo isso é algo que o empresário tem que olhar... Com muito cuidado. Entender com muito cuidado e começar a tomar alguma ação hoje já. Então... Claro. Então, por exemplo, vamos pensar, né? Já que nós temos um prazo de 7 anos, eu sou empresário, eu preciso, tenho que acordar, né? Já está na hora, né, de pensar, ou seja, porque é algo que vai acontecer, né? Mas em 2026, o que está previsto acontecer? Porque já que tem um cronograma, né? A gente já sabemos hoje que tem um cronograma, pessoal. Não é assim. Exato. Tem um cronograma aí. Não é surpresa dia seguinte. Né? Tipo assim, não é que já chegou dia 1º de janeiro, você... Não, tem um cronograma. Vamos entender, então, qual é esse cronograma, como é que está previsto acontecer. Exato. Em 2026, agora, a gente começa a ter o CBS e o IBS destacados na nota fiscal. Ou seja, de fato. Destacado, então, tipo existe essa obrigação, mas não vai ser necessário pagar. Como é que teste. Repete aí. Se cumprir as regras determinadas na reforma tributária de destaque, campos e nota fiscal, enfim, você tem que registrar ali uma alíquota de 1%, CBS e IBS somadas, né? Ok. E se
fizer conforme o regulamento, você só destaca, não paga. Então, não existe ainda a carga fiscal, mas já começa a existir a obrigação de você acessória, de controle de informação, até porque justamente essa é a ideia do governo. É o teste, sem ter ainda valores envolvidos, né? Realmente, né? Para que as empresas comecem a se familiarizar e eles possam verificar se, né, o sistema... Hoje tudo computadorizado. Se o sistema está funcionando de acordo, se o que eles esperam de arrecadação vai acontecer na reforma tributária, senão eles recalibram a alíquota. Com certeza, né? O governo não vai querer que reduza a carga tributária. A ideia não é aumentar também, mas... naturalmente, reduzir menos ainda do que aumentar. Menos ainda, né? Exato, é o que a gente, né, percebe. Então, já começa ano que vem neste sentido. Né? Então, já começa a existir essa movimentação. Então, a gente tem que ter aí um ponto importante, porque, na verdade, você já tem que começar a aplicar a regra, né? Isso para nós que somos contadores, ou seja, claro, a gente tem que aplicar a regra. Não é obrigado, ainda não vai gerar a obrigação do cliente fazer o recolhimento, pero já vai gerar... Desculpa, eu misturei um pouco os idiomas aqui, pessoal. O pero é castelhano. A Karina, enfim, é poliglota. Então gente... Desculpa. Mas ainda, né, ele vai gerar suas obrigações acessórias, você tem que informar dentro do que o governo pede para ser informado em relação à parte da empresa. Porém, os impostos que atualmente ele paga, ele vai continuar recolhendo. Né? Isso vai gerar uma certa confusão, né? Vai. Por isso que a gente falou, né? Vem para complicar no começo até simplificar só, mas ao fim mesmo. Então, vão existir aí a gente está falando em 2026, 27, isso. 28, 29, até 32, vão existir outras mudanças também que o empresário, o contador, eles vão ter que estar ali muito por dentro para se adaptar e não cometer erros, porque você vai ter... A gente sabe que não só no recolhimento do tributo, preencher documento fiscal errado pode gerar multas, né? Então, ele vai ter a regra antiga e a regra nova para tratar. Então, ele vai ter, não exatamente, mas pode-se dizer o dobro, né, do trabalho no começo. Então, o custo de conformidade fiscal, que a gente fala tanto, que já é alto no Brasil, vai aumentar antes de diminuir. Então, claro, vai gerar um trabalho adicional. E assim, doutor Daniel, se não, a gente tiver que recorrer à produção, tudo bem. Em 2027, depois já entraria, então daí já deixaríamos de ter essa parte de teste e já de fato... Começa a existir. Aí já vamos deixar de ter todos esses impostos e vamos passar a ter somente os 2 e já fazer essa é a previsão, claro. Se não funcionar... Não é tão simples, porque a virada de chave ela não é de uma vez, ela vai ser gradual. Né? Então, a gente vai ter em 27 e 28, a gente tem PIS/COFINS saindo de figura, né? E a CBS entrando. Né? E aí o BS, ele começa a entrar com uma alíquota pequena, e aí aos poucos ele vai aumentando, enquanto o ICMS e o ISS vão reduzindo. O IBS, ele visa substituir o ICMS e o ISS. Então, vai existir... para esses tributos, né? Essa uma mudança mais gradual, né? Envolve aí uma arrecadação que hoje está na mão de Estado e município, que passa, de certa forma, eles perderem o controle direto, né? Embora vão ainda ter regramentos e vão existir fiscalização por parte deles, né? Então, isso não vai ser imediato, né? Então, começa ali, né? 2020... 27 e 28 os PIS/COFINS vão deixar de existir, né? E aí, até 2032, a gente vai ter essa mudança para o IBS, saindo o ICMS e ISS e entrando o IBS. Né? Gradual, ano aumentando a carga do IBS e reduzindo a carga de ICMS e ISS. Né? Então, essa é o período de transição, né? Até que 2033 a gente, a rigor, teria plena reforma tributária. Ou seja, já aplicado de fato, com tudo funcionando, tudo rodando e todo mundo já dentro do regime... Do regime novo, que aconteça, né? Do regime novo, né? Exato. Qual seria o seu conselho, doutor Daniel? Olha, o empresário, ele tem que focar no negócio dele. Né? O negócio dele é na atividade que gera renda. Enfim, tributação e reforma tributária é algo que ele tem que se atentar. Né? Porém, ele não vai conseguir de forma
né, independente, tratar isso. Então, ele tem que buscar profissionais da área de contábil, da área fiscal, da área tributária, justamente para auxiliar ele e conseguir, né, navegar durante esse período de uma forma que não prejudique o negócio dele, a fonte de renda dele. Né? Porque, como a gente acabou de mencionar, se ele não se atentar para o aumento de custo, ele pode começar a ter uma operação que gera prejuízo. Claro. De lucro lucrativo passa a ser deficitário. Né? Então, o conselho é buscar auxílio, né? E entender na prática o que vai acontecer com o negócio dele. Né? Para ele poder... E nessa parte, ou seja, acho que é um ponto que a gente observa algumas vezes, né? Ou seja, cada vez que surge um tema novo relacionado a... O que a gente observa é que tem muita informação, né? Na internet. Então, por exemplo, acho que talvez um pouco... As pessoas têm que ter um pouco de cuidado, né? Aonde buscar essa informação, né? Então, eu acho que seria buscar isso... Como você falou, né? Busca com o seu contador, busque com um advogado especializado, né? Exatamente. Porque se você tentar entender todo esse conceito sozinho, pode ser que você não tome a melhor decisão, né? Exato. Porque o empresário, eu acho que como o Dr. Daniel falou corretamente, ele tem que estar focado no negócio dele, né? No que realmente gera renda para ele. Então, essas decisões, essa parte de entender, você precisa ter um suporte, né? E pessoas de confiança. Então, por exemplo, nós aqui, o que a gente pode falar dessa parte onde nós estamos aqui do nosso lado da mesa, né? E vocês estão aí do lado de vocês, seria procure uma boa orientação, né? Fale com o seu contador, fale com o seu advogado, fale com o Dr. Daniel, fale com a Nicolatan, né? Por quê? Porque isso vai te dar depois insumos para que você consiga fazer essa transição de uma forma tranquila, né, doutor Daniel? Exatamente. Dentro do que cabe. Não é que vai ser tranquilo, não. Vai ter, né, mas com uma certa clareza e até tomando as decisões adequadas, né? Por exemplo, se é importante você, depois lá na frente, permanecer no Simples Nacional, que hoje é como se fosse todo mundo gosta muito e fala-se muito e tal, ou se já é melhor você seguir para o outro lado e fazer os recolhimentos separados, né? Exatamente. Isso precisa de o quê? De um estudo. Um estudo do seu negócio, um estudo tributário com um embasamento, né? Para que você possa tomar a melhor decisão. Então, por exemplo, assim, o que é o importante? Absorver que a reforma tributária, ela está aí, ela vai acontecer, né? Mas você precisa de ajuda, né? Eu acho que o empresário precisa de ajuda e precisa se colocar em mãos de pessoas que entendem do assunto, né, doutor Daniel? Exatamente. Não dá para querer fazer as coisas e tomar cuidado com muito ruído que a gente vê. É um volume, né, muito grande de informações, né? E hoje, com inteligência artificial, Google, a pessoa às vezes tem a falsa ideia que ela vai digitar ali e vai ter a resposta. O estagiário, às vezes, ele se confunde, né? Exatamente. Porque até para você perguntar para esse estagiário, você tem que saber se ele está respondendo corretamente, exato, né? E você está lidando a rigor com a sobrevivência do negócio, com o dinheiro, né? Com o seu lucro, com o seu rendimento. Então, pode custar muito caro uma decisão errada agora. Agora é a hora de tomar a decisão certa, de preferência. Né? Ou seja, então, aí não dá para você... Informada, né? Com auxílio, então... Com o embasamento, né? De quem conhece a lei, de quem está estudando, de quem está se preparando, quem está acompanhando. Já tem a bagagem, né? A anterior, como 15 anos já nessa parte de conhecimento. E, claro, então já está aí se preparando para essa nova etapa, né? Eu acho que é um tema muito sério, né? A gente trouxe aqui com um pouco de leveza, né? Fazendo, às vezes, até... Se colocando naquela posição de que, né? Você eu como empresária que não tenho nem um pouco de conhecimento e tal, mas é justamente para trazer um pouquinho de luz, né? Para todos nós aqui, né? Exatamente. Assim, o que nós podemos dizer da reforma tributária? Ela vai trazer complicações? Vai, mas... a largo prazo, né, seria para simplificar. Exatamente. Então, é algo que a gente tem que se preparar para ela, não tem que ter medo, ela está aí, vai acontecer, né? E nós vamos, tipo assim, a tendência é que nós vamos melhorar depois lá na frente, né? Tipo assim, basicamente, tem que ficar ruim para melhorar depois. Vai piorar um pouco para depois melhorar, quem sabe o Brasil. Acho que essa é a proposta, se aproximar um pouco, né, ali do modelo europeu, americano. Claro que cada um tem a sua nuance ali, mas vai ser mais simples, né? Vai ser mais fácil. Eu acho que, tipo assim, falando sobre isso, também sobre a reforma tributária, só como a gente... Assim, uma das coisas que nós, como o doutor também trata bastante com o investidor estrangeiro aqui no Brasil, né?
Para quem está chegando no Brasil agora, quer fazer um investimento no Brasil, né? A reforma tributária vai ser mais fácil para ele entender, porque hoje realmente quando você conversa com um estrangeiro e explica tudo que está, como funciona hoje, né, o nosso sistema tributário, para ele é super mega confuso, né? Você tem que traduzir a uma linguagem onde ele entende e ele tenta sempre fazer aquela comparação do que ele tem no país dele, ou que se tem de forma geral, né? Se usa tanto na Europa como na América do Norte e tal, essas coisas, né? Então, a reforma tributária para o investidor, ele estrangeiro, né? Vamos pensar assim, vai ser algo que vai atrair, talvez, ou seja, uma forma, como vai ser mais fácil, mais simplificado, pode atrair para a gente mais investidores? Creio que sim. Eu acho que é um pouco do que a gente disse, né? No começo vai confuso? Complicar um pouco, né? Pro investidor, pro estrangeiro, né? É um pouco mais difícil entender o sistema atual, realmente. Sim. Porque é mais, né, desconexo do que ele já conhece, do que ele já tem de realidade, né? Na parte sobre o consumo. Então, a gente vai passar por uma situação mais simples, né? Claro que por hora a gente vai ter que explicar o atual, o antigo, entre aspas, e o novo, que vai ser mais simples. Mas então ele vai ter o simples, ótimo, e o complicado ainda. Então, no começo não vai ser tão fácil, mas tende a melhorar. Tende a melhorar ainda bem. Muito bom. Olha, foi um bate-papo muito legal. Produção, alguma coisa aí dos nossos participantes? Faltou da gente focar aqui, sobre a distribuição de lucros. Muito bem. Como é que fica a distribuição de lucros com a reforma? Olha, hoje essa reforma tributária é sobre o consumo, né? Então, ela não está abordando ainda a distribuição de lucros. Existe né, uma reforma tributária sobre a renda, que a gente fala, né? Então, que engloba então, o imposto sobre a renda, a tributação de lucro empresarial, que está em discussão no Congresso. Ainda tem pontos ali em aberto, né? Ainda acho que vai ter muito debate. Sim. Mas acho que assim, um ponto importante é que hoje a gente tem dividendos no Brasil não tributados, né? Desde que seja de fonte brasileira, uma pessoa jurídica brasileira. Quando paga dividendos para um residente no Brasil ou no exterior, não tem tributação na fonte, de forma nenhuma. Isso vai passar a ter tributação, né? Então, mas não já. Não já. Isso ainda está em debate, está ainda no Congresso. A ver quando, né, estamos em setembro, quando que teremos uma definição, talvez não para esse ano, né? A ver, ainda é incerto. Essas são uma das lacunas que falta preencher na reforma tributária? Assim, a reforma tributária ela tem várias frentes, né? A gente tem a do consumo que está mais avançada e tem a da renda que está mais inicial, né? Existem debates já há algum tempo. Mas o Congresso ainda está discutindo isso. O que a gente percebe é que essa isenção de dividendos vai deixar de existir. A questão é em que termos, né? Isso está em debate, tem projetos de lei já, então vamos ter essa tributação. Infelizmente, né? Do ponto de vista do empresário, claro que não é algo desejado. Claro. Então, porque hoje por exemplo, é o que traz para o empresário um certo... já se pagam alíquotas altas na pessoa jurídica. Já. Né? Aí, pelo menos a distribuição, né? Como não tem essa carga, então, por exemplo, uma certa compensação. Então, né? Até um dos pontos em discussão é reduz, né, a tributação corporativa, né? Que hoje depende do regime, claro, mas a gente pode falar em 34%, né? Que talvez caia, então, para 20%, 25%, enfim, a debater com uma colocação de alíquota na distribuição de dividendos de 10%, 15%. Mas aí, no final, acaba ficando... Seria uma neutralidade, né? Sempre porque é um país já com alto custo tributário, então a ideia seria não aumentar a carga fiscal, mas tributando dividendos, que é um ponto que o governo entende, né, de justiça fiscal. E com uma carga fiscal menor na empresa, que se reinvestir o lucro, a rigor você fomentaria a atividade empresarial de certa perspectiva, né? Isso é bem discutível, mas é um dos pontos ali que se pretende, né, atacar na reforma tributária sobre a renda, que, como a gente disse, ainda está em aberto, né? Então, não temos nada fixo, nada claro ainda. Ou seja, ainda isso vai acontecer, mas, né? Então, por exemplo, assim, o empresário não se preocupe,
ainda nesse momento. Por enquanto, a parte dos dividendos está... não teve alteração. Não teve alterações. Claro que porém, tudo pode mudar no futuro próximo, né? Mas por enquanto não. Mas, tipo assim, é bom já ter isso em mente também, né? Doutor Daniel, queremos agradecer imensamente, né, a sua presença aqui. Nós sabemos que você tem uma agenda super completa, com muitas coisas, muitos compromissos. É um prazer estar aqui, né? Eu espero que a gente possa fazer um episódio 2, voltar a conversar sobre isso, 2, 3. Vai ser um prazer. Porque eu acho que tem muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente debater, muita coisa pra gente colocar luz, né? A nossa intenção aqui foi falar de uma forma mais tranquila, sem aprofundar em todos os temas, porque daí nós poderíamos ficar aqui um monte de tempo aqui, né? Porque aí ficaria também até muito denso, né? Mas quer deixar a sua mensagem final para o nosso público? Se quiser ficar primeira falar, coisa, pode. com certeza agradecer, né, vocês da Newco por me convidar, sempre um prazer. Que bom, que bom. Estar aqui com vocês, conversando, debatendo temas, né? Enfim, é sempre muito gratificante. Que bom. E acho que a mensagem é que é um pouco do que você já falou, né? Que o empresário tem que ter essa atenção e contar com profissionais de qualidade, de competência, né? Então, quem está, né, buscando, né, ter mais informação sobre o tema, eu acho que é realmente buscar fontes confiáveis, né? E buscar agora, porque mais tarde pode ser tarde, né? Então, pode ser tarde, exato, é isso mesmo. Agradeço. Muito bem, muito obrigado. Pessoal, queremos agradecer também quem está acompanhando a gente até agora, tá? Compartilhe essa informação para empresários, né? Para que eles possam também, tirar um pouco do que as dúvidas iniciais que ele possa ter. E não esqueça, o momento é agora de você procurar informação especializada, gente confiável. Fale com o seu contador, fale com um advogado tributarista especializado, fale com a gente, né? E até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, doutor Daniel. Obrigado, Karina. Obrigado a vocês que estão em casa.